A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, com muito prazer, com muita alegria, que nós começamos mais um programa Momentos com Deus, aqui na TV Zoom. Você deve estar observando, a gente está no coração aqui da nossa cidade, próximo à Avenida Alberto Browne. Hoje um programa muito especial, quero conversar com você. Nós vamos abordar um assunto que tem aí assolado o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Vamos falar sobre crise, isso mesmo. Às vezes ouvimos notícias, informações verídicas, fatos que têm acontecido, que têm mostrado que a nossa economia, a nossa política, a questão social do nosso país passa por um momento difícil. Eu quero trazer para você de casa uma reflexão sobre os cristãos, sobre os evangélicos, se ele também passa por essa crise. Então, nós resolvemos vir às ruas, vamos conversar com algumas pessoas, alguns empresários, alguns irmãos da igreja e vamos falar para você, inclusive dando algumas dicas de como você pode fazer para passar por esse momento de dificuldade, de turbulência. Portanto, um programa muito especial, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um Momentos com Deus. E você, qual é a sua opinião? Na sua opinião, o cristão passa por um momento de crise, por um momento difícil? Vamos à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo falando isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Então, eu quero saber de você, qual é a sua opinião? No meio da luta, no meio da prova, você vai vencendo? Você vai vencendo dando glória a Deus? É sobre isso que nós vamos continuar o nosso programa. Ouvindo agora algumas pessoas, alguns empresários, alguns irmãos da igreja falando sobre o seu momento, sobre a sua dificuldade e também, claro, sobre a sua vitória. Afinal, nós cremos em um Deus Todo-Poderoso. Continue com a gente. Bênção de Deus para você. Bom, conforme a gente estava falando para você anteriormente, a gente sabe. A Bíblia diz no Salmo 91 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Deus guarda, Deus protege. Mas a gente quer ouvir agora dos empresários, da iniciativa privada, o que eles estão achando sobre isso. Eu estou aqui na churrascaria Chimarrão com o irmão Luiz e eu queria que você falasse, Luiz, se Deus cuida de um negócio como esse, mesmo em meio à crise. Olha, está protegendo a gente, né? Que a gente está conseguindo manter toda a nossa equipe sem dispensar ninguém. E Deus está protegendo, a gente consegue tirar um pouquinho dali, um pouquinho de cá e vai mantendo todo mundo aí. Parece que é aquela situação como na cova dos leões, né? Deus não livrou da cova, mas dentro da cova estava junto. Ou seja, da crise vocês não tem como fugir, não tem jeito. Mas no meio da crise você consegue se destacar e continuar o seu trabalho e vencer. Rebola de um lado, rebola do outro, economiza aqui e ali e mantém todos os irmãos aí com a gente, sem despedir ninguém. E vocês acabam fazendo alguma intervenção, alguma oração, algo que possa pedir a direção de Deus? Sim, toda hora em casa, orando para nosso trabalho conseguir esse rendimento essencial para pagar todo mundo e manter a equipe toda. E tem a qualidade boa também, que é o que faz trazer o cliente aí. Não é só orar, é trabalhar também, né? Tem que trabalhar também. Deus ajudando em primeiro lugar, né? Então dá para passar e, se Deus quiser, a gente vai conquistar novos passos aí mesmo com a dificuldade. Tá passando na batalha, Deus está ajudando, a gente está superando, vai levando, né?
Maravilha. Esse é só um começo do nosso bate-papo, conversando aqui na Churrascaria Chimarrón, no edifício Mezanino, aqui na rua Duque de Caxias. Mais um lugar que Deus tem cuidado, que Deus tem abençoado. Muito bem, eu estou aqui em frente a Cânticos de Davi, que é de um irmão nosso, um empresário da igreja, obreiro da casa do Senhor. E eu queria agora ter a visão do presbítero Eliezer Venturinha, pregador da Palavra de Deus. Você acompanhou o presbítero Eliezer na nossa campanha Derrubando os Gigantes. Eu gostaria de saber, Eliezer, no meio da crise, no meio da dificuldade, seja ela financeira, material, como que um cristão deve agir? Bem, Rodrigo, a gente sabe que a realidade que o país vive hoje é um momento difícil, mas como você acabou de falar, né, nós servimos ao Senhor e tememos o nome do Senhor. Então nós temos a confiança e a convicção de que o nosso Deus é um Deus da providência. E mesmo no momento de crise, mesmo no momento de adversidade, Deus ele supre todas as nossas necessidades. Na sua empresa, nos seus negócios, no seu dia a dia, você sentiu uma diferença desse ano de 2015 para, por exemplo, o ano de 2014? Não, a diferença é evidente, mas Deus tem proporcionado situações que não tem deixado faltar, né? Deus tem mantido a gente de pé. Em relação, por exemplo, a número de funcionários, a sua equipe, precisou fazer algum ajuste, alguma coisa? Como é que está a sua parte de administração? Não, a momento não. A momento a gente está trabalhando da mesma forma que a gente vinha trabalhando. Até então, graças a Deus, a gente não está precisando fazer nenhum corte, nenhum ajuste nesse sentido, não. Para o nosso telespectador, o irmão, a irmã, talvez a amiga que ainda não é cristão, que está num momento difícil, seja no seu negócio, na sua vida pessoal, com o aumento das despesas, que conselho que você daria? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você tem sentido essa segurança em Deus, na sua vida, no seu propósito? Mudou alguma coisa em relação a hoje você chegar na sua empresa, fazer uma oração, pedir, Senhor, eu preciso do Senhor, porque a coisa deu uma apertada? São esses momentos que a gente se apega mais com Deus e são nesses momentos que a gente vê a provisão de Deus. Então é possível sentir a mão de Deus, mesmo num negócio, numa vida pessoal, profissional? É visível, é uma realidade e eu vivo isso constantemente, não só nesse momento, mas em outras épocas também. Mas agora, por se tratar de uma situação um pouco mais delicada, a gente vê que realmente Deus atua, Deus trabalha e Deus governa, né? Se a gente se propor a ser fiel a Ele. Então, para finalizar, vale a pena ser fiel? Vale a pena pagar um preço, vale a pena servir a Deus, que o nosso Deus ele honra a nossa fé. Maravilha. Conversamos então com o presbítero Eliezer Venturinha. Se você quiser conhecer a Cântico de Davi, comprar o seu presente, aquilo que você necessita para o seu dia a dia, seja na área de eletrônicos, produtos evangélicos, você está convidado. Vamos passar aqui o endereço certinho para o pessoal de casa não se perder. É fácil achar, mas vale a pena aí a referência. O endereço é Avenida Alberto Braun, número 99, no centro de Nova Friburgo. Muito bem, eu agora estou com o irmão professor Luiz Augusto, da Igreja Batista Reformada, no Jardim Califórnia, amigo nosso, já participou de diversos eventos na nossa igreja, ministrando palestras, ensinando aos nossos líderes. E eu queria que, Luiz, você falasse para o nosso telespectador, nesse momento de crise, nesse momento que o nosso país passa, não só o nosso país, mas já que a gente está aqui, estamos falando do nosso país, de dificuldades, às vezes, na economia, na política, como que um cristão deve se portar? Primeiro, boa tarde e a paz, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos. Meus irmãos, é muito comum a gente se abalar porque o cristão ele tem dificuldades, como todas as pessoas. A gente vive num reino que é humano, mas nós não somos daqui. Então não deve, primeira coisa, a gente não se alarmar. Essas coisas não devem trazer preocupações, embora traga. Alguns pensadores, professores, por exemplo, como existe um sermão de um pregador que ele diz que a tarefa mais difícil do cristão é deixar a ansiedade. A ansiedade na Bíblia é a mesma coisa que preocupação. Então a maior tarefa nossa é deixar a ansiedade. Mas nos é mandado isso, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou, não vos preocupeis com nada. Paulo, em recomendação à carta de Filipenses, diz para a gente apresentar a Deus as nossas dificuldades, através de súplicas e ações de graça. Então nós temos a Bíblia como regra de fé e prática em tudo. Então eu creio o seguinte, em primeiro lugar a gente confiar que tudo está decretado por Deus e está no seu controle, nada foge do seu controle. Segunda coisa que o cristão deve ter é apresentar a Deus as suas necessidades. Isso em qualquer momento, seja momentos de
crise ou dificuldade, Paulo mesmo fala, sei passar por tudo, necessidade, riqueza. Então eu creio que o segredo para o cristão seria isso, confiar. É possível, professor, nesse momento de crise, por exemplo, aqui numa empresa como essa, ou num negócio, para os funcionários que estão agora também nos assistindo, você pedir que Deus faça a diferença no momento difícil? Um exemplo, você tem a sua meta para bater aqui, né? Você todo mês, você como vendedor, a sua equipe. E aí, de repente, é dia 25, 26, aquele final de mês, Senhor, me ajuda, tá difícil. Isso é possível? Você recomendaria isso também? Sim, com certeza. O Senhor Jesus, ele fala que o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas nos diz uma recomendação. Busca Deus, o reino, e as outras coisas vão ser acrescentadas. É muito interessante que a palavra reino ela é mal entendida, porque a Bíblia ela tem uma linguagem, ela foi escrita numa língua diferente da nossa. Reino na Bíblia significa governado, ser governado por. Em outras palavras, busque ser governado por Deus. Aí está o grande lema nosso, ou seja, ter o controle dele. Segundo, busca o reino e sua justiça. Justiça, na tradução da palavra, na palavra grega, que significa buscar estar em plena harmonia com as exigências de Deus. Então, nós temos, primeira coisa, busque ser controlado por Deus. E busque, em segundo lugar, a sua justiça, que seria estar bem com Deus, ser aceito por Ele. E as outras coisas são acrescentadas. Então, nosso Pai sabe disso. Também nos é ensinado a apresentar. Ele tem prazer em nos ouvir. É claro que, como alguém que lida com o público e depende dele, primeira coisa, a gente tem que ter um bom tratamento com ele, né? Se a gente ora a Deus, mas não faz nossa parte. Segundo, apresentar a Deus suplicando para que Ele abra portas. Ele que tem a chave, né? A Bíblia fala, Ele tem chave, Ele abre, Ele fecha. Se Ele decretar que as coisas vão ter que ser dessa forma, com dificuldade, nós vamos passar por elas. Mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo. E assim como já houve crises no nosso país, a gente não deve perder esperança. A Bíblia não fala de melhoras nunca, né? A gente sabe que o mundo, cada vez mais, ele vai degradar. Mas é necessário isso, a terra geme, o mundo geme, o povo geme, para que os filhos de Deus se manifestem. Então, como a gente pode manifestar? Primeiro, um bom atendimento, acreditando que Deus nos usa, né, em tudo que fazemos. Muito bom. Já viu que o rapaz aqui é um professor, né? Quantas dicas, quantas ideias. A gente fechar aqui o nosso bate-papo, quero agradecer a sua empresa por ter aberto as portas para a gente estar conversando. Se tem alguém que está nos acompanhando agora, nos assistindo, que está numa empresa, que está numa confecção, numa indústria, que está num momento desesperador, o que você falaria para essa pessoa? Eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma vez de um cristão, em que ele estava muito tranquilo no ambiente de trabalho dele, enquanto as pessoas estavam preocupadas. E chegaram para ele e disseram, mas por que você está tão tranquilo enquanto as pessoas estão preocupadas com crise? Ele falou, bom, o mundo está em crise. Ele usou a mesma palavra, a mesma fonética inicial, ele falou, mas eu estou em Cristo. Então, todas as duas começam com CRI. Confiar em Deus. Ele está no controle, Ele nos vê, né? Nada passa despercebido ao seu controle. Confie nele. Maravilha. Muito obrigado, Luiz. Para você de casa, acompanhou, recebeu essas dicas. A gente vai mostrar para você agora a agenda, quais os dias e horários dos cultos da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, que você pode nos visitar, ser abençoado em nome de Jesus. Agenda. Terça-feira, ensinamento bíblico às 19 horas. Quinta-feira, libertação pela Palavra de Deus às 19 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. Domingo, louvor e adoração às 18 horas e 30 minutos. Primeira e segunda quarta-feira do mês, culto da mulher e culto dos homens, às 19 horas. Terceiro sábado do mês, culto dos jovens, às 19 horas.
Legal, a gente está agora aqui na Shalom Revelações, na rua Duque de Caxias. Já passeamos um pouquinho aqui pelo centro econômico da cidade de Nova Friburgo, conversando com algumas pessoas, com alguns empresários. Recebo agora com muito prazer aqui no nosso programa o presbítero Marcelo Godinho, sócio proprietário aqui da empresa. Marcelo, seja bem-vindo. Eu queria começar aqui o nosso bate-papo perguntando o seguinte: você já passou por outras crises nessa sua trajetória aqui na Shalom? Rapaz, a gente abriu a loja em 96, 21 de julho de 96. Então são quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos agora. E o meu ramo é um ramo muito dinâmico, né? Muitas transformações ao longo do tempo. Então crise a gente está passando todo ano, né? Todo ano tem crise. Mas eu não posso reclamar não. Deus tem abençoado muito aqui a nossa empresa. Hoje eu dei uma volta no Alberto Browne, né? Porque eu fiquei pensando assim, vou ver como é que tá o negócio aí fora. E assim, sempre a loja com 3, 4 pessoas aqui dentro, fazendo foto produto, camisa, caneca, essas coisas. Eu fui dar uma olhada e vi muitas lojas vazias, passando por dificuldade, né? Mas a gente coloca Deus em primeiro lugar, então as coisas funcionam. Na sua visão, existe a capacidade, a possibilidade de Deus intervir num momento como esse para os seus? Assim, não estamos dizendo que o cristão é melhor do que os outros e que o cristão não passa por dificuldade. A gente até conversou na primeira entrevista com o irmão Luiz sobre a questão da cova dos leões, né? Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele foi lançado na cova sendo fiel, sendo honesto, foi lançado por causa exatamente disso, né? Mas assim, você vê, na sua opinião, pela sua experiência desses quase 20 anos de comércio, a possibilidade de Deus realmente, sabe, colocar a mão, não, eu vou abençoar, eu vou fazer prosperar? Às vezes Deus deixa acontecer para mostrar o poder dele, né? Então você falou de Daniel na cova dos leões, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, né, eles foram mandados para a fornalha para quê? Para que Deus pudesse mostrar ali o poder dele. A mesma coisa foi a morte de Lázaro. Né? A morte de Lázaro foi para quê? Para mostrar que as pessoas que estavam ali, né, não foi para a morte de Lázaro, assim, por exemplo, para ele se reviver, mas foi mostrar para as pessoas o poder de Deus na vida de um cristão. Então a gente assim agradece muito o que Deus tem feito pela Shalom Revelações, o que Deus tem feito no nosso negócio, e assim é indiscutível, né? Deus na frente de um negócio, quando você passa a botar Deus na frente do negócio. Agora, Marcelo, a questão do homem, do empresário em si, o lado humano. Não adianta assim, estou confiando em Deus, Deus é o dono do meu negócio, eu sou fiel a Deus, e aí Deus vai prover, a coisa vai funcionar. Você aqui investe na qualificação do seu pessoal, em equipamentos, na estrutura, com novidades. Você acredita que, mesmo sendo cristão, tem que fazer a sua parte também? É claro, nós temos que estar sempre fazendo a nossa parte, né? Não me meto em financiamento, sempre busco fazer umas coisas assim, bem voltado para o meu negócio, procuro sempre estar vendo tendências, as coisas novas do mercado, sempre estar ajudando os funcionários a atender os clientes, a ter uma boa qualificação, né? Aqui é eu e minha esposa que nós trabalhamos junto, ela na parte de direção contábil, né? E eu na parte de trabalho aqui, de compra, venda de materiais, na parte de produção. Então assim, tem que ter a nossa parte também, não adianta achar que as coisas vão cair do céu e você tem que ir atrás, você tem que buscar, né? A gente busca sabedoria em vários lugares, né? Se, por exemplo, eu fiz uma viagem, né, de lazer, e sempre quando você está fazendo uma viagem de lazer, você está olhando também os negócios que tem à sua volta. Em relação ao pessoal em si, aqui você tem uma equipe que nem todos são cristãos, né, ou são evangélicos, né, porque às vezes é cristão, é católico, tem a sua crença. Tem algum procedimento que você faça aqui, alguma oração, alguma coisa ao longo do dia, na chegada, ou em algum momento da semana, nos cursos, nas qualificações? Tem alguma parte espiritual também aqui na loja? Existe sim. Sempre quando a gente abrir a loja, né, a gente chega uma meia hora antes para a gente organizar a loja, limpar a empresa, para o ambiente ficar agradável, para o cliente chegar. E antes da gente abrir a loja, a gente se reúne, né, dá uma pequena palavra e uma oração sim. A gente faz uma oração antes de começar, né, o nosso trabalho no dia a dia. Para a gente fechar, você acredita que as palavras têm poder, ou seja, pensamento positivo ou pensamento negativo, sabe? Ficar repetindo, tá ruim, tá com crise, o governo, a política. Você acredita que realmente assim esse discurso negativista possa prejudicar? E então assim você aconselha a ter um discurso mais otimista? As palavras têm poder? Eu acho que sim, acredito que tem poder sim.
né? Se você cair muito no pessimismo de você achar que não tem saída, né? Que você não está vendo a luz no fim do túnel, a gente está passando por um momento muito difícil no nosso país, né? A economia não está fácil, não tá. Estava até olhando o dólar hoje, já bateu 3,15. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está 2,90, está 3,15, entendeu? Então, assim, está muito oscilante. Então, eu acredito que se você ficar sentado, igual nós estamos aqui agora, né? Só reclamando, cara, não vai adiantar, né? Você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que inovar, você tem que fazer as coisas diferentes. Seu concorrente está fazendo uma coisa, você tem que procurar fazer aquilo de um jeito melhor, né? Tá sempre atendendo o seu cliente melhor, tá sempre aberto a escutar elogios, não só elogios, mas também como alguma diversidade que atende ao cliente, né? Então, assim, a gente procura estar sempre buscando fazer o melhor, né? A gente abre a loja, né, 9 horas da manhã, fecha às 7. Então, dentro desse horário, nós estamos aqui para quê? Para atender as pessoas, buscar o melhor no nosso dia a dia. Fechando, vale a pena ser fiel a Deus na sua vida pessoal, nos seus negócios? Sempre vale, né? Deus é muito bom com a gente, é fiel em tudo, é perfeito em tudo. E tudo que você faz para agradar a Deus, né, assim, tem um retorno muito grande na sua vida espiritual e na sua material também, consequentemente, né? Maravilha. Conversei com o presbítero Marcelo Godinho, faz parte do Ministério de Famílias da Assembleia de Deus Central. Estou aqui na Shalom Revelações, Rua Duque de Caxias, número 39A, centro da cidade de Nova Friburgo. Uma boa opção para você presentear, revelar a sua fotografia e com certeza também ser abençoado. A gente vai agora para o intervalo, nosso momento de louvor, e já já a gente volta finalizando mais um programa Momentos com Deus. Momento de louvor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ô, meu irmão, você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor. Sobre esse lugar, uma unção que te faz sonhar. Receba! Eu tinha tudo pra não conseguir, longe de ti, Senhor. Planos frustrados a me perseguir, não vi a solução. Mas Deus me alcançou. Com graça
Legal o nosso momento de louvor, que louvor abençoado, hein? Uma canção de Deus para você. Quero agradecer toda a equipe da Alfa Ômega, que sempre procura inserir os louvores para você também adorar a Deus no programa Momentos com Deus. Hoje nós falamos de crise, falamos de dificuldade e falamos principalmente da ação de Deus na trajetória humana. Como Deus pode te abençoar se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O salmista diz no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nesse momento difícil, seja qual for o seu, pode confiar em Deus. Deus cuida de você, Deus sabe das suas necessidades, das suas dificuldades e tem a aprovação que você tanto precisa. Portanto, fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Não deixe a crise tomar conta da sua vida. Pare com esse discurso negativista de que nada vai dar certo, de que Deus não cuida de você. Ao contrário, você é uma alma, uma pessoa muito especial para Deus. Fique com a sequência da programação na TV Zoom e até o nosso próximo programa, Momentos com Deus. Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt.